Olá, voltamos. Nesse bloco nós vamos falar sobre o procedimento do Tribunal do Júri. Primeiramente, como nós vimos no bloco anterior, existe uma discussão se ele seria um procedimento comum ou se ele seria um procedimento especial. E o que prevalece é que constitui um procedimento especial. De qualquer forma, o procedimento do júri efetivamente tem diferenças e detalhes em relação ao procedimento comum ordinário, que é a base do procedimento comum. O procedimento do júri, hoje, é visto majoritariamente como um procedimento bifásico. Ainda existem aqueles que entendem que, apesar da reforma em 2011, que ele continuaria sendo um procedimento trifásico. Entretanto, ele está mais enxuto desde então e, por consequência, o que era dividido em 3 fases, hoje em 2. Então, o que prevalece é que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Na primeira fase, nós temos o chamado juízo de acusação. É o momento em que se verifica se efetivamente há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu possa ir a júri popular, para que o réu possa ser o que chamamos de pronunciado. Nessa primeira fase, o juiz não é o juiz da causa, é o juiz da acusação. É o juiz que efetivamente vai observar, através de um procedimento, de uma fase do procedimento, que é bem semelhante ao procedimento comum ordinário, mas buscando efetivamente a possibilidade ou não de pronunciar o acusado. Então vamos à primeira fase do procedimento bifásico, porque a segunda fase, que é o que a gente chama de juízo da causa, é exatamente quando, após a pronúncia, o juiz vai marcar a sessão plenária, o julgamento pelo conselho de sentença. Então, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Vocês vão perceber que ele é bem parecido com o procedimento comum ordinário que a gente viu no bloco anterior. Lógico, com algumas diferenças. Então, é oferecida a peça acusatória, por que eu não coloquei direto denúncia, já que a competência do Tribunal do Júri é para crimes dolosos contra a vida, e os crimes dolosos contra a vida são de ação penal pública, inclusive incondicionada? Por que eu não coloquei direto o oferecimento da denúncia? Porque a gente sabe que, eventualmente, a gente pode vislumbrar uma queixa-crime nesse procedimento. Uma queixa-crime subsidiária, por exemplo. Então, peça acusatória. Obviamente que a gente sabe que, em regra, vai ser a denúncia do Ministério Público. Oferecida a peça acusatória, o juiz poderá não recebê-la, ou seja, rejeitá-la, ou poderá recebê-la, ou seja, não rejeitá-la, sempre observando os critérios do artigo 395 do CPP. Então, até aqui, idêntico ao procedimento comum ordinário. Se o juiz não recebe, nós vimos no bloco anterior, a acusação pode ingressar com o recurso em sentido estrito.
com base no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se o juiz recebe, não cabe recurso. A lei não prevê um recurso para o recebimento da peça acusatória. O que a defesa pode fazer, se entender que não há justa causa para o recebimento da mesma, é ingressar com uma ação de habeas corpus, o HC trancativo, que a gente também conversou no bloco anterior. Recebida, o réu é citado para responder à acusação no prazo de 10 dias. E a gente viu no bloco anterior que a citação, ela pode ser uma citação pessoal, por hora certa, nos exatos moldes do processo civil, e eventualmente por edital, só que nesta, não respondendo à acusação em 10 dias, tem como consequência a suspensão do processo e do prazo prescricional. Citado o réu, ele tem 10 dias para responder à acusação. É nesse momento que ele vai pedir a produção de provas, alegar nulidades relativas que tenham surgido até então. É nesse momento que ele vai alegar as teses defensivas, sob aspecto de que é na resposta à acusação que o réu começa a introduzir a sua defesa. A resposta à acusação tem que ser apresentada no prazo de 10 dias e é o momento oportuno para o réu arrolar as suas testemunhas. Número de testemunhas aqui, 8, igual no procedimento comum ordinário. A acusação arrolou as dela na peça acusatória. Se o réu citado pessoalmente ou por hora certa não responder à acusação em 10 dias, presume-se que ele está ciente da acusação, mas não tem uma defesa técnica. Por essa razão, o juiz nomeia um defensor público ou um defensor dativo que terá 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Nós falamos sobre isso também no bloco anterior. Respondida a acusação, o juiz marca a IJ. Minto. Agora vem a primeira diferença entre o procedimento comum ordinário e do tribunal do júri, já até que aqui são idênticos. No procedimento comum ordinário, que nós vimos no bloco anterior, respondida a acusação, o juiz poderia absolver o réu sumariamente com base no artigo 397 do CPP. No procedimento do tribunal do júri, nós temos a absolvição sumária do 415 do CPP. Só que essa absolvição sumária, ela só é possível depois da audiência de instrução e julgamento, ao final dessa primeira fase. Então, a lei não trata da absolvição sumária do 397 para este procedimento. Na verdade, em nenhum momento ela diz que não cabe. O que eu estou trazendo para vocês é um entendimento majoritário. Como no procedimento do tribunal do júri já existe uma absolvição sumária ao final da primeira fase, no artigo 415 do CPP, não há por que admitir uma outra hipótese de absolvição sumária, que é do 397, após a resposta à acusação. Então, o que prevalece é que a gente não aplica o 397 no procedimento do tribunal do júri. Lembrando que isso é uma questão controvertida. Então, há quem entenda que, como a lei não veda, a gente pode fazer analogia e aplicar o 397 aqui também. Na prática, na resposta à acusação, havendo subsídio para uma absolvição sumária com base no 397, é sempre bom pedir, mesmo sabendo que pode ser que o juiz se negue a analisar essas questões agora, deixando para analisá-la ao final da primeira fase, com base não mais no 397, mas no 415 do CPP. Respondida a acusação, não tem opção, majoritariamente, do 397, o juiz abre prazo para uma réplica. 5 dias. Então, a acusação, que em regra o Ministério Público
depois da resposta da acusação, ainda pode apresentar uma réplica. Isso não acontece no procedimento comum, ordinário, nem no sumário. Então, também temos aqui uma outra diferença desse procedimento para os demais procedimentos comuns. Apresentada essa réplica, caso sejam requeridas algumas diligências, o juiz vai determiná-las e aí sim ele vai marcar, vou jogar para cá, a audiência de instrução e julgamento. Essa IJ, no procedimento comum ordinário, ela tem que ser marcada num prazo máximo de 60 dias. No procedimento comum sumário, em 30 dias. Nós vimos isso no bloco anterior. O que a lei prevê para o procedimento do júri, buscando uma celeridade, é que toda essa primeira fase aconteça em 90 dias. Então, cuidado, não são 90 dias para marcar a IJ. A IJ não tem que acontecer em 90 dias após a réplica. Não. Toda a primeira fase tem que terminar em 90 dias. Se na prática isso é possível, é outra discussão. Na teoria, 90 dias. Esse prazo não é preclusivo, é meramente dilatório, assim como o prazo para marcar a IJ lá no comum ordinário, 60 dias, e no sumário, 30. É o prazo do juízo. Os prazos do juízo não são preclusivos, são meramente dilatórios. Então, caso ele não consiga cumprir o prazo, isso não gera nenhuma sanção processual. Ele vai continuar podendo marcar a IJ, ele vai continuar o procedimento. Mas a lei diz que o procedimento, a primeira fase, tem que se encerrar no prazo máximo de 90 dias. A ideia, quando a lei trouxe essa obrigatoriedade, é criar um procedimento mais célere, porque a gente sabe que, pelo princípio da duração razoável do processo, muito mais do que uma condenação, a resposta que a sociedade precisa e merece quando está diante de uma conduta criminosa, de um crime, é que o processo corra o mais rápido, o mais célere possível. Muitas vezes, processos muito extensos, mesmo que ao final gere uma condenação, fica uma sensação de impunidade. E nós tínhamos, antes da mudança em 2011, procedimentos do júri que levavam anos. Eu mesma, como advogada, vivenciei um processo que a sessão plenária ocorreu 12 anos depois do recebimento da peça acusatória. Um absurdo processual. Então, a ideia realmente foi trazer para o juiz a indicação de que esse procedimento tem que ser sério. Por outro lado, o Brasil é o único país no mundo que exige celeridade nesse tipo de procedimento. Qual é a desvantagem de um procedimento tão célere, que julga crimes tão graves, que são os dolosos contra a vida? É o clamor. Muitos crimes dolosos contra a vida geram clamor, seja de um estado todo, seja do Brasil todo, ou seja de uma pequena cidade, uma pequena comarca. De qualquer forma, esse clamor, ele tem que ser mitigado. É preciso dar um tempo para a sociedade digerir aquele crime e conseguir raciocinar sem tomar partido, sem fazer pré-julgamentos. Um procedimento como esse, durando poucos meses, pode levar a um conselho de sentença parcial. No sentido de que as pessoas que vão formar o conselho de sentença, os 7 jurados, são pessoas do povo daquela localidade. E que ainda estão sentindo o peso daquele crime. Então, muitas vezes, um procedimento do tribunal do júri que demore, que demande mais tempo, pode ser que a gente tenha um julgamento mais justo, no sentido leigo da palavra justiça.
Mas, de qualquer forma, a gente tem que trabalhar com o que está na lei, independentemente de críticas. 90 dias para terminar essa primeira fase. Nessa audiência, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, as de defesa, serão feitas acariações, reconhecimento de coisas e pessoas, e o réu vai ser interrogado. Ao final, as alegações finais serão feitas oralmente em audiência, ou, se o juiz achar que não é viável, determinar que elas sejam apresentadas por memoriais no prazo de 5 dias. Exatamente como determina o 403, parágrafo 3º, e o 404 do CPP, que a gente também falou no bloco anterior. Ao final, após as alegações finais, aí o juiz vai proferir um julgamento, uma decisão, não necessariamente uma sentença. São 4 possibilidades que nós temos aqui ao final das alegações. Primeira possibilidade: se o juiz se convencer de que há indícios de autoria e de que houve crime, materialidade, existência do crime, ele pronuncia o réu, e essa decisão, que é uma decisão interlocutória de natureza mista, encerra a primeira fase, mas dá início à segunda fase, caminhando para a sessão plenária pelo julgamento pelo conselho de sentença. Segunda possibilidade: se o juiz não se convencer de indícios suficientes, ou seja, o juiz não está convencido da inocência, mas também não há indícios de autoria ou materialidade. Então, ele impronuncia o réu. A impronúncia, se a gente pudesse fazer uma analogia, ela seria como o arquivamento do inquérito. Quando o inquérito é arquivado, ele só pode ser desarquivado mediante provas novas. Quando o réu é impronunciado, o Ministério Público, a acusação, poderá oferecer nova denúncia desde que surjam provas novas. E, obviamente, que não esteja extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. Terceira possibilidade do magistrado: desclassificar a conduta. A desclassificação significa alteração do tipo penal incriminador. A desclassificação pode ser própria ou imprópria. O que seria uma desclassificação própria ou propriamente dita? Quando o juiz altera a tipificação para um crime que não é da competência do tribunal do júri, para um crime que não é doloso contra a vida. Exemplo: a denúncia de homicídio doloso, o juiz entende que há indícios suficientes de homicídio culposo. Então, ele desclassifica do doloso para o culposo. A competência para o homicídio culposo, apesar de ser crime contra a vida, não é do tribunal do júri porque não é doloso, é culposo. Outro exemplo: denúncia por homicídio doloso, mas o juiz entende que há indício suficiente de uma lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, ocorre quando há dolo na lesão, mas culpa no resultado morte, é o que a gente chama de préter dolo ou préter intenção. Dolo antecedente, culpa no consequente. Lesão corporal não é crime contra a vida, quiçá crime doloso contra a vida. Então, nesse caso, também é uma desclassificação própria, altera a competência. Outro exemplo: denúncia por aborto doloso, por crime de aborto. O juiz entende que não houve crime de aborto, e sim uma lesão corporal com resultado aborto,
sendo que o aborto teria sido culposo e não doloso. Então, nesse caso, também desclassificação própria. Nessa hipótese, a lei determina que o juízo remeta os autos, que o juiz remeta os autos ao juízo singular competente, altera a competência. Mas quando a desclassificação é imprópria, quando a desclassificação é imprópria, significa que, apesar de alterar o tipo penal, a competência do júri foi mantida, porque continua sendo um crime doloso contra a vida. Por exemplo, a denúncia foi por infanticídio. O juiz entende que há indício suficiente de um homicídio doloso. Tudo bem. Tanto infanticídio quanto homicídio doloso são da competência do tribunal do júri. Essa desclassificação foi uma desclassificação imprópria. Ou seja, ele está, na verdade, pronunciando porque esse sujeito vai a júri popular. Então, percebam que na desclassificação própria, altera-se a competência, os autos são remetidos. Na imprópria, mantém-se a competência, funciona como uma pronúncia. Quarta e última possibilidade. Ao final da primeira fase, se o juiz se convencer de uma das hipóteses do artigo 415 do CPP, ele vai absolver o réu sumariamente. Duas observações importantes em relação à absolvição sumária do 415. Primeiramente, o juiz dessa primeira fase não é o juiz da causa, é o juiz da acusação. A competência constitucional para julgar o crime doloso contra a vida é do conselho de sentença, dos 7 jurados, das 7 pessoas do povo, que tem o direito constitucional de julgar os seus criminosos. Então, quando ele absolve sumariamente, ele está mitigando essa competência, ele está tirando dos jurados a competência para julgar aquele réu. Então, para absolver sumariamente, o juiz tem que ter certeza absoluta, de tal pronto que ele tem certeza de que os jurados fariam o mesmo. Aquela situação em que não preciso nem mandar a júri popular, porque o júri popular vai absolver também. Então, por economia processual, eu antecipo essa absolvição e faço de forma sumária. Segunda observação importante em relação ao 415. Das hipóteses ali previstas, a última, salvo engano, inciso 4 ou 6, é em isenção de pena por ausência de culpabilidade. Quando o juiz da primeira fase observa que o réu é inimputável por doença mental, quando ele está convencido dessa inimputabilidade por doença mental, que foi arguída pela defesa e provada, ele tem que verificar se a defesa não tem uma outra tese. Porque se a defesa tem uma outra tese, diz o parágrafo único do 415 que o juiz não pode absolver sumariamente. Por quê? A inimputabilidade por doença mental, ela gera uma sanção. Uma sanção que não é a pena, mas é uma sanção penal, chamada medida de segurança. Então, a ausência de culpabilidade por inimputabilidade por doença mental, lá do artigo 26 caput do Código Penal, ela faz com que o sujeito seja absolvido de forma imprópria, porque apesar de não cometer crime, vai sofrer uma sanção penal na modalidade medida de segurança. Mas o que é melhor para o réu? Ser absolvido de forma imprópria, sofrendo medida de segurança, ou ser absolvido de forma própria e não sofrer nenhum tipo de sanção? Obviamente a segunda opção. Então, como o juiz da primeira fase, o juiz da acusação, não é o juiz da causa, e há outro
outras teses ou outra tese, além da inimputabilidade, o qual ele não se convenceu, o que a lei diz? Manda para o júri, que é o juízo da causa, para ver se ele se convence. Porque se você antecipar a absolvição com base numa tese que não é tão boa, você vai estar impedindo que a defesa busque no júri, que é o verdadeiro juiz da causa, a absolvição com base numa tese melhor, que não gera nenhum tipo de sanção penal. Então, quando o juiz está convencido da inimputabilidade de doença mental e essa é a única tese de defesa, ok, absolve sumariamente, acabou. Mas se a defesa traz outras teses que ele não se convenceu, ele não pode absolver sumariamente, pela ausência da culpabilidade, vai pronunciar e o júri é que vai decidir. Exemplo, a defesa alega inimputabilidade por doença mental e que o réu agiu em legítima defesa. O juiz não se convenceu da legítima defesa, mas se convenceu da inimputabilidade por doença mental. O que ele faz? Pronuncia. Pronuncia porque a legítima defesa é uma tese melhor, porque vai levar a uma absolvição própria. Ele não se convenceu, mas quem garante que o tribunal do júri não vai se convencer? Tudo bem? Então essas são as 4 possibilidades que encerram o procedimento, a primeira fase do procedimento do júri. Sendo que a impronúncia e a absolvição sumária, elas põem termo ao procedimento, portanto, tem natureza jurídica de sentença, cabível à apelação. Já a pronúncia de desclassificação, não. Elas não põem termo ao processo. Elas podem pôr termo à primeira fase, elas podem determinar que o processo corra numa outra vara competente, então elas não têm essa característica de sentença. Então são passíveis de recurso em distrito, sendo que a desclassificação tem uma discussãozinha que a gente vai ver quando estudar recursos no processo penal. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre a segunda fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Até já!